Fala pessoal, para você que já viu alguns trechos da entrevista com o Raulzinho, eu solto agora esse papo na íntegra. Você vai conferir tudo que o armador do Cleveland Cavaliers conversou comigo, falando, lógico, do novo time dele, mas também o momento da carreira em que ele está e muito mais. Espero que vocês curtam, tá, gente? Valeu! Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar eu estava reparando que na sua carreira você está indo para a sua oitava temporada, né? Se eu não estou enganado. Aham. E você nunca foi trocado, né? Você sempre, assim, tirando a troca na noite do draft, né? Durante a sua carreira já na NBA, você nunca foi trocado. Você sempre trocou de time por opção sua, né? Por você ter assinado. Eu queria saber, assim, o que que você está levando em consideração, assim, quando você resolve, enfim, acertar com um novo time, né? Se a situação desse time, por exemplo, possibilidade de ser campeão ou não, o seu encaixe, né, dentro desse elenco, né? Os seus objetivos pessoais, de repente conseguir mais tempo de quadra, né? O que que você está levando em consideração quando você opta por assinar por um time? Eu acho que os dois principais, acho que motivos, né, por eu assinar com os times que eu assinei foram, primeiro, eu ter minutos, né, eu estar num time que eu sei que eu vou ter um papel importante, vamos dizer assim, que eu vou jogar, e segundo, o interesse deles em mim. Eu nunca quis ir para um time que eles tinham interesse, mas não tinha tanto, ou era tanto faz, sabe? Eu era a terceira, quarta opção, nunca quis ir para um time tendo esse papel como jogador. Então, acho que essas duas coisas foram as primeiras que eu sempre olhei, e, claro, também olhar a qualidade do time, um time que não vai, sabe, tá jogando para perder ou tá nas últimas colocações do campeonato, foram sempre o que para mim foi o mais importante, né, em escolher os times que eu joguei os últimos 4, 5 anos. E o que que exatamente te atraiu para Cleveland? Foi isso, eles foram o time que mostrou mais interesse de todos que conversaram com o meu agente. Eles foram sempre bem claros com o papel que eu teria no time, e comparando com as outras oportunidades, com as outras, eu não cheguei a ter nenhuma oferta, mas com as outras sondagens de times da NBA, essa era a melhor possibilidade para mim, né? A melhor oportunidade de poder continuar jogando, continuar mostrando que eu posso continuar nessa liga por muitos anos. Só por curiosidade, não sei se você pode até abrir isso, né? Mas você sabe me dizer mais ou menos quantos times que estavam aí nessas sondagens? Durante as negociações muda muito. Então tem um dia que são 2, 3 times que estão sondando. Aí no dia seguinte, já desses 3, 2 não querem. Aí ficou, mas apareceu outros 2 novos. Então assim é difícil eu falar o número certo de times que apareceram, mas mais ou menos uns 4 ou 5 sempre tiveram essa sondagem, mas oferta mesmo que eu tive foi só do Cleveland. E você falou sobre clareza, a respeito do teu papel no time. Então, eu queria que você abrisse isso um pouco também com a gente, né? O Cleveland, na parte de armação, está bem claro, né? Tendo o Darius Garland e o Donovan Mitchell ali como principais atletas e tal. É, já que você tem essa clareza, qual o papel que você enxerga você tendo nesse time? Não, eu vou ser, pelo que eles conversaram comigo, né? Eu estaria vindo do banco, com o papel de organizar o time, de colocar todo mundo no lugar, de trazer um pouco dessa experiência de 8 anos, 7 anos que eu tenho na NBA, que eu acho que para um time jovem ter um armador assim é muito importante. E também quando o Ricky Rubio voltar, essa rotação vai ficar um pouco mais apertada para mim, né? Tendo o Darius Garland, tendo o Donovan Mitchell, que não é um armador nato, mas pode fazer a posição, e tendo o Ricky Rubio também voltando da lesão dele, vai ficar mais apertado. Mas quando eu escolhi vir para cá, eu confiei que com as oportunidades que eu provavelmente vou ter, eu posso demonstrar que eu mereço um espaço no time. E também, se não tivesse espaço, eu vou estar sempre positivo, vou estar sempre lutando, treinando e tentando melhorar, e estando num time que tem a qualidade que a gente tem, com as possibilidades de brigar, né, por uma posição no playoff, para até chegar mais longe do que só entrar nos playoffs. Foram coisas que eu acho que me atraíram para vir para cá. Sim, você falou do Donovan Mitchell, né? Um jogador que você já conhecia dos seus tempos de Utah, e você assinou com o Cleveland antes de acontecer essa troca. Queria saber se você já tinha algum contato a respeito dessa possibilidade antes da troca, e sim, se não, como é que tem sido, né, nesse período que ele agora chegou a Cleveland, né, já fez os primeiros treinos, como é que você tem sentido o espírito do Donovan Mitchell
em Cleveland, num time novo, né? Não, antes da troca eu não tinha nem noção, né, que era uma possibilidade dele vir para cá. Mas assim que eu fiquei sabendo, claro, fiquei muito feliz. Ele é um jogador super talentoso, acho que todo mundo já que acompanha a NBA sabe da qualidade que ele tem, o que ele pode fazer, o impacto que ele pode ter num time, num jogo, e até agora está sendo muito bom ele nos treinos, acho que liderando um pouco, né, chamando mais a responsabilidade, que é o que ele faz, e vai ser muito importante assim que começarem os jogos, ele ter esse papel no time, né, junto com os outros que eu acho que vão acabar encaixando bem ao redor dele. Eu queria agora que você falasse, enfim, fazer uma comparação da tua visão enquanto você estava fora do time, né? Você jogava as últimas 2 temporadas no Washington Wizards e agora começando o training camp, né? Então, tudo bem que você ainda não conhece tão bem, né? Esses atletas, imagino, mas assim, comparando o que você sabia antes, né, sobre esse elenco jovem do Cleveland com o que você conheceu agora nesses últimos dias, assim, quais são as suas impressões assim sobre esse elenco jovem? E aí eu peço principalmente para você falar do Evan Mobley, né, que é tido como um jogador mais promissor aí desses jovens do Cleveland. Queria que você comparasse o que você sabia antes com o que você sabe agora desse contato mais próximo. Eu sabia que era um time jovem, era um time que estava sempre, ano passado, né, se divertia muito em quadra, jogava um basquete muito, muito duro, marcando bem e correndo a quadra. E chegando aqui eu vi que realmente é um time muito talentoso, né? Você comentou do Evan Mobley, é um cara que acho que não tem teto, né? Ele pode melhorar, acho que tanto. Acho que é difícil se comparar com outros jogadores, mas pelo o físico que ele tem, a altura, os braços largos, o arremesso bom que ele tem, o conhecimento do jogo, é um cara que escuta, é um cara que trabalha duro, então ele tem muito, né, a atingir, né? Ele tem um potencial enorme e com certeza, né, traz não só para esse ano, mas para os próximos 3, 4 anos, esse time vai estar, se manter, né, se manter esses jogadores juntos, vai estar sempre brigando para chegar o mais alto possível. E é um time que, depois que eu cheguei aqui, eu vi que tem muito, muito talento jovem. Falando um pouco mais de você individualmente, né, principalmente na tua passagem pelo Washington, muito se criou uma reputação de você como um cara, um armador competente na parte defensiva, né, que ajudava com isso. Você concorda com essa avaliação, assim, que de repente até você cresceu um pouco defensivamente lá? Eu acho que sim, eu sempre, desde que eu entrei na NBA, eu sempre dei meu máximo na parte defensiva. Eu lembro que o coach, o Quinn Snyder, sempre falava, né, que quando ele viu eu num amistoso da seleção, marcando o time dos Estados Unidos e conseguindo, né, não parar, mas estar sempre na frente dos jogadores, conseguindo defender jogadores igual o Derrick Rose, o Deron Williams na época, né, que eram os principais armadores da seleção americana, foi quando ele falou que eu poderia jogar na NBA, né? Então eu sempre vi esse lado do meu jogo um ponto positivo meu, e com a experiência, com saber arriscar na hora que tem que arriscar, isso tem me ajudado ainda mais defensivamente. Lógico que eu não sou tão alto, não tenho físico da maioria dos jogadores da NBA, que é uma coisa que sempre alguns técnicos duvidaram do meu poder defensivo por causa disso, mas eu também tive técnicos que sempre falavam, né, tamanho não é documento, então você entra, se você tem coração, se você coloca energia na defesa, você acaba influenciando positivamente o time, e é o que eu tento fazer, né, e eu eu conheço isso do meu jogo e tento aproveitar isso para conseguir cada vez mais espaço aqui na liga. Ainda mantendo esse assunto, eu recentemente conversei com o Nick Nurse, né, o técnico do Toronto, e ele estava me falando assim sobre como a NBA tem essa coisa assim da a próprias regras e um pouco da aplicação dessas regras, né? A arbitragem protege muito os jogadores, os armadores pequenos, né? Por mais que hoje em dia quase todo jogador na NBA ele é um pouco jogador de perímetro, né? Os armadores principalmente têm muito destaque, né? Por causa da liberdade de movimento e tal, né? E você sendo armador, né? Acaba que você se encarrega de marcar esses caras. Eu queria que você falasse quem são os caras que você acha mais difícil, né? De conseguir acompanhar, de conseguir marcar, justamente por conta dessa ênfase que se dá em permitir que o armador jogue, né?
É uma liga que tem muito talento, né? É difícil você falar um jogador. Eu acho que o Stephen Curry e Kyrie Irving são caras muito diferenciados, mas eu acho que jogadores igual o Trae Young é um cara que sabe usar essas regras de maneira... Acho que ninguém usa as regras melhor que ele, né? Sempre tentando achar um braço para se jogar, ou, sabe, para usar as regras, né, ao seu favor. O James Harden também por muito tempo fez isso. Ultimamente, com algumas mudanças, ele está tendo um pouco mais de dificuldade, mas realmente é uma liga muito difícil de marcar esses jogadores que têm esse respeito do árbitro e sabe usar, né, a regra a favor deles. É uma liga muito difícil e cada noite tem um ou dois jogadores que sabem fazer isso, que acaba fazendo o nosso trabalho mais difícil ainda. Eu não sei, você não precisa falar, a não ser que você se sinta muito à vontade, mas já teve algum caso assim de um armador, né, principalmente, que você falou, cara, eu tenho muita dificuldade com esse cara, e você sentiu que ao longo do tempo você conseguiu não parar totalmente, mas decifrar um pouquinho como defender aquele jogador? Sim, a gente vai aprendendo, né? Acho que o Kyrie Irving, eu tive jogos muito bons contra ele defensivamente, apesar de esses jogadores, você pode fazer a melhor defesa do mundo, que eles vão fazer 20 e poucos pontos, mas a porcentagem de arremesso às vezes não é tão boa, né? Eles erraram bastante. Tive jogos bons contra o Chris Paul, que eu consegui marcar ele bem. Tive jogos bons contra o Damian Lillard. Mas também algum desses jogadores depende muito do dia deles, né? Às vezes você pode estar fazendo a melhor defesa do mundo, que esses jogadores eles esquentam a mão e começam a fazer cestas milagrosas atrás de cestas milagrosas e acaba o jogo com 30, 40 pontos e você acabou marcando bem. Então, assim, é difícil julgar, né, se você está marcando bem ou não, porque às vezes esses jogadores acho que mudam um pouco o trajeto da sua defesa, mas eu tive com certeza jogos que tive muita dificuldade e acabei entendendo um pouco como marcar esses caras e tive outros jogos que eu consegui marcar melhor. Deixa eu só retornar lá numa coisa que você falou na primeira pergunta, que é a respeito de o que você procura num time. Também tenho reparado muitos contratos de 1 ano, né, que você tem feito, né? Não sei se, obviamente, também tem a questão da negociação, depende do que o time te oferece, mas essa flexibilidade, assim, também é uma coisa que você tem buscado. Não, isso é uma coisa que acho que faz parte da NBA, né? Eu aprendi que uma vez que você assina um contrato de 1 ano, é muito difícil de um time vir e te fazer um contrato de 2, 3 anos, né? Que acho que normalmente esses contratos são com os jogadores que eles têm essa vontade de manter durante anos, de crescer junto com o time, sabe? Às vezes tem um potencial, e eu acho que por eu ser um cara que veio para a NBA um pouco mais velho do que outros jogadores, não sei se alguns times, pelo meu físico, não viam potencial de em 2, 3 anos, sabe, ter melhorado muito, mas eu sempre busquei contratos mais longos, mas acabou que não tem conseguido. Tá. Para a gente encerrar aqui, é uma questão que eu acho que é o grande mote que a gente está vendo, até para falar com você, né? Você agora é o único brasileiro que está na NBA no momento em algum elenco de time da NBA. Lógico que teve o Gui sendo draftado, mas ainda sem definição da situação dele com o Warriors. O Caboclo chegou a fazer parte do elenco do Celtics e depois saiu, né? Enfim, queria que você desse a sua opinião. Você enxerga isso como uma coisa mais circunstancial, algo de momento, ou é algo que, enfim, deveria ter uma atenção para isso, afinal, isso pode ser sintoma de que talvez as questões até de desenvolvimento dos atletas brasileiros não estejam indo para um lugar. Como é que você entende essa questão? Eu acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que é um pouco o momento. A gente veio de um tempo com grandes, né, atletas Nenê, Leandrinho, Varejão, caras que eram muito diferenciados, que conseguiram chegar, conseguiram fazer uma carreira longa na NBA, e a gente, infelizmente, agora não tem jogadores como eles, né? E então é o momento, mas também acho que é parte do desenvolvimento, parte da categoria de base no Brasil. Eu lembro que para mim era muito difícil, né? Não tinha poucas competições, poucos jogos, então você acabava só treinando e não evoluía tanto no seu jogo. As competições que eu tinha de maior qualidade era para a seleção, com a seleção brasileira de categoria de base, mas na categoria de base só são 12 jogadores que jogam, então assim,
acaba diminuindo, né, a quantidade de atletas tendo uma competição de alto nível, conseguindo criar esse amor, criar essa vontade de ser um jogador de basquete. Então, eu acho que é um pouco dos dois, é um pouco a geração que a gente teve com esses jogadores que eram enormes, né, e que a gente não tem agora, mas também um pouco essa qualidade, essa estrutura nas categorias de base que a gente sabe que a do Brasil não é das melhores, né? Tá certo. Beleza, então. Concluo aqui, então. Obrigado pela conversa aí, Raulzinho. Sucesso aí na temporada lá em Cleveland. Vou estar acompanhando aqui. Valeu, um abraço Valeu. aí. Obrigado. Um abraço.